Deixa eu dar boa noite aqui para Carol que está conosco, fonoaudióloga, responsável técnica da Philips Aparelhos Auditivos. Carol, boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto. Boa noite, pessoal aí de casa. É um prazer novamente estar aqui para conversar com vocês. Obrigado pela sua presença. E você que está em casa, participe conosco. 991411048, 2534-1234 para fazer sua pergunta, tirar sua dúvida ao vivo aqui com a Carol. Pode mandar a pergunta, tá bom? A Ana vai estar lendo aqui e a Carol vai estar respondendo, né? Vamos falar um pouquinho, né, da Philips Aparelhos Auditivos, que você sabe que está em Piracicaba, está com a sua equipe técnica, está com todo o aparato de equipamentos, né, para fazer o teste de audiometria. Além de tudo isso, também tem os aparelhos, né? E é muito interessante a gente falar sobre tudo isso, né? Para você que está em casa entender cada vez mais. O Leandro saindo agora, ele falou, né, Carol? Não sei se você ouviu, ele falou, puxa vida, se a gente tem essa oportunidade, a gente não pode dispensar, né? Principalmente uma pessoa que está deixando de escutar, de ouvir. Não pode deixar passar isso, né, Carol? Não pode, né, Neto? A audição, ela faz parte do nosso convívio, né? O ser humano, ele é uma espécie, né, que vive em coletividade. Então, a gente quer conversar, quer transmitir mais do nosso mundo, entender, né, o que as outras pessoas falam, entender o mundo daquela pessoa. Então, faz parte da nossa natureza, né, querer se comunicar. E a audição, ela está ligada a isso, né? A esse fato de comunicação em si. Quando a gente vai perdendo a audição, a gente perde justamente essa habilidade, né, de estar ali presente, de se comunicar, de entender, né, uma conversa familiar, estar ali junto a amigos. O convívio, ele acaba se perdendo. E é algo que a gente consegue fazer alguma coisa a respeito. Né, tem tantas outras, né, a gente fala tantas outras doenças que de repente não tem um tratamento tão fácil quanto a audição, quanto a perda auditiva. Então, a gente tem sim, né, que dar a devida atenção à perda auditiva e o quanto antes a gente poder fazer essa intervenção. Né? O quanto antes é melhor, o resultado é melhor, a gente não perde, né, toda essa experiência que a audição ela traz para a gente. Carol, queria que você explicasse para nós, o nosso WhatsApp, vamos colocar na tela, para o pessoal participar, pode fazer sua pergunta. Mas eu gostaria que você explicasse para nós, assim, às vezes não é perceptível, né? A gente até abordou esse assunto aqui, que às vezes quem percebe é o companheiro, a companheira, é um filho, é um neto que começa a perceber. Geralmente há uma resistência, né, da pessoa que está perdendo a audição em querer tomar esse passo adiante, de ir lá na clínica da Philips, fazer o teste de audiometria. Mas fala um pouquinho sobre isso, né? Porque há uma resistência, né, Carol? A pessoa não quer ir, está resistindo. Fala um pouco mais alto, ela pede que para os outros se empenharem um pouco mais. Quando Sim. é ela que precisa estar, né, tranquila para ouvir o que quiser. Fala um pouquinho desse momento, por favor. É isso mesmo, Neto. Diversos são os relatos, né, dos familiares que notam antes que essa pessoa ela está com dificuldade, ela deixa de responder, ela pergunta diversas vezes sobre um mesmo assunto. Às vezes a pessoa fala uma coisa, ela responde outra coisa completamente diferente, né? E eu brinco que a gente vai dando o nosso jeitinho, né? Então, assim, a gente... que fala mais alto. Sempre o problema é o outro que não está falando direito. Ai, fulano fala para dentro. Né? Ai, aquele lugar é ruim porque é aquele lugar. E não necessariamente, né? Às vezes essa pessoa ela já tem aí a audição, ela vem caindo, né? É uma perda progressiva, vem caindo aos pouquinhos ao longo do tempo. E quem acaba notando, às vezes, né? É o familiar, é aquela pessoa que convive com ela, né? Que vê justamente que algumas coisas chamam a atenção. Falar e repetir, né? Falar uma coisa e entender outra. Aumentar o volume da televisão é um fato que acontece muito, né? Então, nossa, eu chego na casa do meu pai, o volume está super alto. É impossível, né, manter uma conversação ali, porque a televisão atrapalha, né? A gente escuta lá fora que ele está assistindo televisão. Sim. Toca a campainha, não escuta, né? O entregador foi lá na casa da minha mãe e voltou, não conseguiu fazer a entrega porque ela não escutou. Então, assim, são coisas que a gente tem que ficar preocupado, né? E ir atrás. Eu acho que o principal é isso, né? Existe o que ser feito, né? É muito tranquilo, né? O uso do aparelho é tranquilo, as avaliações, elas são indolores,
rápidas. Então, a gente pode, né, ter uma qualidade de vida melhor, é só a gente se permitir dar o primeiro passo. Perfeito. Vou falar sobre a avaliação, né? Porque está em casa, às vezes, tem essa dúvida, né? Como que é feito isso, né? Quer dizer, a gente sabe que tem algo diferente, né? E geralmente o parente, exatamente como a Carol falou, às vezes é o parente, é o familiar que convence, vamos lá fazer um teste, vamos lá ver a diferença. E a Carol vai relatar o que acontece quando a pessoa coloca o aparelho. Mas antes disso, até para tranquilidade de quem está em casa, Carol, como é feito o teste? Ele é demorado? Você falou que é indolor, mas eu preciso fazer algum tipo de... me preparar antes? Ele é demorado? Queria que você explicasse tudo para nós, por favor. O teste, né, para a gente avaliar a audição, ele é muito tranquilo. Então, a gente realiza lá na clínica mesmo, né? A gente tem uma sala adaptada. Então, antigamente, né, a gente entrava na cabine para realizar. Cabines, né? Muita gente tem medo, claustrofobia, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade de locomoção. Então, a gente tem uma clínica que ela é totalmente adaptada. Tenho um andador, cadeira de rodas, tenho um problema no joelho. Não tem problema, né? A nossa clínica ela é adaptada realmente pensando em todo mundo, né? Para facilitar para todas as pessoas. Então, a gente faz lá na clínica mesmo, não dói. Então, assim, primeiro passo a outra fonoaudióloga que trabalha comigo, a gente vai olhar essa orelha, vai ver se tem cera, se não tem cera, né? Caso tenha algo ali impedindo a passagem do som, a gente mesmo já vai fazer o encaminhamento para o médico especialista. Tá tudo ok? A gente vai partir para o exame. A gente vai colocar um fone de ouvido, vai dar diversos estímulos para avaliar a capacidade auditiva daquela pessoa. A partir desse exame, a gente já consegue saber se ela tem perda de audição ou não. Né? Caso a pessoa não tenha perda auditiva, às vezes a gente está na dúvida, né? Não sei se eu tenho uma perda auditiva. Às vezes eu acho que escuta, às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que é falta de atenção. É importante fazer justamente para a gente, né, ter essa certeza, né, de que a nossa audição ela está ok. Sendo constatado a perda auditiva, a gente já vai ali orientar qual é o melhor tipo de aparelho, o aparelho indicado para aquela audição. E a pessoa ela vai poder experimentar esse aparelho. Perfeito. Então, a gente deixa que a pessoa vá para casa com o aparelho auditivo. E acho que isso é uma coisa muito interessante, muito legal, né? Porque todo mundo fala a respeito de, eu conheço alguém que não usou, que comprou e não usa. A tecnologia hoje ela é diferente. Correto. Né? Então, os aparelhos eles são muito mais tecnológicos, a qualidade sonora é muito próxima de um ouvido natural. Eles têm, né, inteligência artificial, que torna o som de uma qualidade mais limpa, mais clara. Ele se ajusta, né, de acordo com o ambiente. Então, tudo isso cai por terra e ele, levando para casa, ele vai ter a certeza, né, do quanto aquilo está mudando dia a dia, né, de que ele realmente vai usar. Então, eu acho que isso é muito interessante porque ele é um investimento e a gente dá um passo assertivo. Então, eu usei em casa durante esse período, eu vi o benefício, então eu vou realmente investir porque eu vi a diferença que esse aparelho vai fazer na minha vida. Que maravilha. E isso tem algum custo, desde o momento que a pessoa vai à clínica, conversar com você, passar por esse teste de audiometria, como a Carol falou, um teste muito moderno. A sala é essa, ó, exatamente essa imagem que vocês estão vendo é o teste. É a Carol com o paciente, com o cliente, fazendo o teste. Tem algum custo isso, até mesmo levar o aparelho para casa, Carol? Neto, não tem custo algum, tá? Então, a pessoa ela vai fazer tudo isso sem qualquer custo. Então, é uma oportunidade, né, de realizar o exame, de realizar a consulta. A gente vai orientar, explicar tudo sobre a audição e ela vai poder levar esse aparelho para casa. Nada disso tem custo. Optando pela devolução, né? Não gostei, não é o momento. Nada é cobrado. Então, é realmente, como eu falei, é uma oportunidade, né, para que a gente experimente e conheça o que é um aparelho auditivo. Perfeito. Você sabe que eu estava conversando com o Leandro, né? E ele falou, né, são muitas situações onde o trabalhador ele tem um direito numa aposentadoria justamente por locais que geram vários problemas à saúde, né, desse aposentado, como por exemplo o ruído, né? Tem a lei certinha, você recebe um valor a mais porque você trabalhou durante anos ruído. E não é por acaso que tem esse acréscimo, né, na aposentadoria, porque gerou um problema de audição.
E esse tipo de problema, e agora eu quero justamente até focar, por exemplo, pessoas que trabalham com maquinário, soldador, trabalham em usina, que gera muito barulho, caldeiras, que é calor e barulho. São várias profissões que aqui em Piracicaba, na nossa região, tem muito isso. Serralheiro, marceneiro, com a serra ligando para cortar madeira. Tudo isso agride o ouvido, mesmo usando a proteção, né, Carol? E aí, são essas pessoas que necessitam passar pelo teste de audiometria, né? Sim, né? A exposição ao ruído vai ser prejudicial à saúde auditiva dessa pessoa, né? Então, são vários os casos que a pessoa ela vai ter uma perda auditiva que foi induzida pela exposição ao ruído. Como você bem falou, né, Neto? Várias são as funções que a gente fica exposto a barulho e outras funções a gente também nem imagina, né? Por exemplo, tem vários casos de mulheres que são cabeleireiras. Olha. Porque elas fazem uso do secador por várias horas por dia, né? 5, 6, 7 clientes um dia. No dia. Então, também tem essa questão de algumas outras profissões que a gente nem imagina que pode estar ali, né, exposto àquele barulho. E a perda auditiva induzida, né, pelo ruído, pelo barulho em si, é apenas um tipo de perda auditiva. São várias, né, as causas que levam à perda de audição. Por exemplo, esse através do ruído, Carol, ela não é imediata, ela vai ao corroendo a audição, é isso? Ao longo do tempo. Pode ser imediata, né? Então, às vezes, a pessoa ela está ali trabalhando numa fábrica e explode uma máquina. Tá. Né? Então, teve um ruído muito alto que foi lá e lesionou a orelha interna dela. Mas, geralmente, é pela exposição prolongada. Então, são vários anos ali exposto àquele ambiente com um maquinário que excede, né, o limite de decibéis pelo número de horas que aquela profissão determina, né? Que ali os técnicos eles vão avaliar, né, todo o ambiente e vão determinar. Né? Por mais que a gente faça o uso, né, é obrigatório, né, fazer o uso do EPI, a gente tem que realmente fazer, né, proteger a nossa audição. A gente sabe que muita gente ainda não faz uso. Né? Então, por mais que às vezes a empresa ela obrigue e fique em cima, aquela pessoa ela ainda não se conscientizou dessa importância, né, do quanto isso vai ser prejudicial à audição dela. Então, assim, falando isso, eu trago, né, sobre a importância da gente cuidar da nossa audição. Sempre que eu atendo uma pessoa que me fala, eu trabalho em um lugar barulhento, a primeira coisa que eu falo, você usa EPI? Você usa protetor de ouvido? Às vezes, não é às vezes, é sempre. Gente, pelo amor de Deus, sempre. Vamos proteger a nossa audição. Né? Então, se a gente está ali num ambiente que ele é nocivo à nossa saúde, a gente tem que cuidar. Né? E a partir do momento que a gente tem a perda auditiva, a gente também tem que tratar. Né? O uso do aparelho, né? Tem os estudos que falam para a gente que o aparelho está estimulando a audição. Né? A tendência é que ele não deixa essa audição piorar ao longo do tempo. Então, é importante fazer o uso, é importante que a gente faça uso também pela questão cognitiva, né? O som ele é processado no nosso cérebro. Quando o cérebro ele deixa de receber esse estímulo, a gente pode ter algumas outras doenças associadas, tem mais risco de demência, Alzheimer, tem casos também, né, maior incidência de depressão, porque a pessoa ela passa a se isolar. Ela não tem aquele estímulo cognitivo, né? Então, a gente tem que pensar em tudo. Primeiro ponto, proteger. Tem uma perda auditiva, a gente tem que tratar. Perfeito. Olha só, estamos aqui com a Carol, ela que é responsável técnica, fonoaudióloga da Philips Aparelhos Auditivos. A Philips fica aqui em Piracicaba, na rua Samuel Neves, 1800, no Jardim Europa, tá bom? Coloca o telefone para nós, que você pode ligar agendando a sua consulta, como a Carol falou. Neto, não tem custo, tá? Você vai passar ali pelo teste, vai fazer o teste. Claro, obviamente que você tem toda essa estrutura à disposição. É exatamente como vocês estão acompanhando na imagem, tá vendo? Essa é a Philips e você tem toda uma estrutura moderna à disposição. Então, para o senhor e para a senhora, você que quer nesse momento marcar o teste de audiometria, não terá nenhum custo. É só você ligar a partir de amanhã, pode ligar no período da manhã. Olha, eu assisti, eu vi a Carol participando lá no programa Piracicaba Agora com o Neto, eu quero marcar o meu teste. E aí a secretária já vai agendar para você o dia e o horário que você vai. 3377
6941. É nesse telefone, tá? 3377-6941 para você agendar um horário e você vai encontrar a Carol lá, porque é a Carol que faz o teste, tá bom? Tem equipe, mas quem faz o teste é a fonoaudióloga que vai testar, que vai conversar, que vai explicar tudo para o senhor e para a senhora, é a Carol, 3377-6941. Carol, chegou uma pergunta, é isso, né, Ana? Vamos ver aqui a pergunta que chegou do telespectador? Pois não, obrigado. O Josué, boa noite. Uma dúvida, minha perda auditiva é unilateral. Preciso usar o aparelho? O que seria a perda auditiva unilateral? Boa noite, Josué. A perda auditiva unilateral, né? Ela é uma perda que ela é de um lado só, né? Então, geralmente, um lado ele é normal, o outro lado tem uma perda auditiva. Né? Tem várias causas nessa perda auditiva. A gente, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que levou, né, a essa perda auditiva, se ela foi uma perda auditiva decorrente de alguma doença, de alguma infecção, se foi uma surdez súbita, se foi um acidente, né? A gente vendo o exame, se a gente tiver resposta daquela orelha, a gente vai sempre pensar em sim colocar o aparelho auditivo, né? Se a gente for parar para pensar, quando a gente está, né, acordado, vivo, os sons eles acontecem todos ao nosso redor. Então, por mais que eu tenha perda auditiva desse lado, né, se eu não faço uso de aparelho, tudo que eu escuto é do outro lado. Né? Então, a gente perde essa questão, né, espacial, ambiental. A gente nunca sabe de onde aquele som está acontecendo. Né? Daí a importância de se ouvir dos dois lados. Se a pessoa conversa comigo desse lado, eu tenho que escutar desse lado. Se eu vou atravessar uma rua, eu não escuto aqui, o carro buzina, eu escuto do outro lado, automaticamente eu vou olhar para o outro lado. Virar para o outro lado, que é aquele lado que eu estou escutando. Então, a gente vai perder essa noção espacial, e isso é muito importante. Né? Então, sempre que a gente tem uma perda auditiva, a gente vai fazer a avaliação. Tendo limiar para fazer essa amplificação, a gente vai sempre pensar em adaptar o aparelho. Então, Josué, te convido, né, caso queira, né, eu te convido a agendar lá na clínica, a gente fazer a sua avaliação auditiva e verificar o seu caso e colocar um aparelho para você experimentar. Acredito que vai ser muito interessante para você. A gente tem vários pacientes, né, que têm perda de audição só de um lado e eles gostam muito, justamente por isso. Né, eles falam... Vai equalizar, né, Carol? Exato. Às vezes eles falam assim para mim, nossa, eu vou num churrasco e eu tenho que escolher onde eu vou sentar. Olha. Né, eu vou num restaurante, eu tenho que escolher onde eu vou sentar. Porque se alguém conversar comigo desse lado, eu sei que eu não vou ouvir. Então, eu sempre estou sentando do outro lado. Eu estou sempre virando a cabeça. Né? É cansativo, é incômodo. Né? Começa a doer o pescoço, porque eu sempre tenho que lateralizar. Eu tenho que pensar 2 vezes, né, antes de conversar com alguém, porque tem que conversar do ouvido bom. Né? Então, fazendo uso do aparelho, isso cai por terra. A gente vai ter essa audição 360 graus. Olha o telefone, então, contato da Clínica Aparelhos Auditivos. Você vai encontrar com a Carol lá, viu, gente? Está conversando conosco aqui hoje. Ela que vai receber o senhor e a senhora. 3377-6941. Sim. Eu estou assistindo aqui da região metropolitana, estou em São Pedro, eu estou em Charqueada, eu estou em Rio das Pedras. Sim, a Philips atende toda a região, sempre com horário marcado. Então você tem que ligar, pode avisar a secretária, eu estou aqui na cidade de Sumaré, eu queria conhecer a Carol, passar na clínica, fazer o teste, fica tranquilo, né? Tudo que é agendado, a equipe vai estar lá para aguardar o senhor e a senhora chegar, tá bom? Pode acompanhante? Pode acompanhante, né, Carol? Na verdade, a gente sempre pede que vá o acompanhante. Eu acho que é importante, né? É um assunto, né, que a gente... Novo. Tudo que é novo pra gente acaba sendo um pouquinho confuso. Não é difícil, tá? Mas é que são várias informações que a gente não conhece no dia a dia. Sim. Às vezes a gente não conhece ninguém que faça uso do aparelho. Então, a gente vai explicar tudo de uma forma detalhada e descomplicada, né? Então, tendo alguém ao nosso lado, fica mais fácil. A gente pede que vá com alguém porque fica melhor para a gente conversar. A questão, né, da região, a gente recebe, sim, muitos pacientes das cidades aqui do entorno, né? São Pedro, Águas, Charqueada, né? Região de Americana, Limeira,
Rio Claro. Então, eu convido vocês a conhecerem, sim, a nossa clínica, né? Ela é uma clínica pensada para os nossos pacientes. Muitos falam assim, né, naquelas imagens, ela é para trás, né? Ela é reclusa. Mas é porque a gente pensa que tem que ter um estacionamento. Quem é de Piracicaba sabe, a gente tem um grande drama para estacionar. É super complicado achar um lugar para estacionar. Né? Então, lá na clínica, a gente tem um estacionamento na porta para facilitar a locomoção, pensando mesmo no bem-estar das pessoas. Eu convido vocês realmente a conhecerem o nosso espaço. Muito bom. Mais uma pergunta chegando. Vou colocar na tela para a Carol responder. Tá aí, ó. Natália, pergunta da Natália. Boa noite. Percebi uma pequena dificuldade de ouvir as pessoas depois que tive Covid. Olha só, a doença pode ter afetado minha audição? Muito obrigada, Natália do Jaraguá. É real isso mesmo, Carol? É real, Neto. Natália, a gente recebe muitas pessoas com essa queixa, né? Que notaram que após o Covid, a audição caiu. Olha. Né? Muitas pessoas que tinham a audição normal e aí começaram a apresentar uma perda, ou já tinham uma perda e isso piorou pós-Covid. Né? Então, assim, tem estudos, né, sendo feitos a respeito desse tema, né? Queira ou não, faz um tempinho do Covid, mas ainda é recente. Muita coisa ainda está sendo estudada a respeito, né, do Covid, mas na abordagem clínica, no dia a dia, a gente recebe muitas pessoas com essa queixa, sim, tá? Puxa vida. Bacana. Então, vale a pena, viu, Natália? Pode agendar. Aliás, vou deixar já o convite para o senhor e para a senhora. Liga lá amanhã. Pode ligar lá, a secretária vai estar te esperando. Você vai ligar nesse número que está aparecendo embaixo aí para você, ó. 3377-6941. Pode ligar, fala que assistiu aqui no programa, vai agendar a sua consulta, vai fazer o seu teste de audiometria, vai conversar com a Carol, que é o caso da Natália, né? Você vê especificamente, ela percebeu uma diferença e isso vai ser conversado também lá na Philips Aparelhos Auditivos, tá bom? Samuel Neves, 1800, Jardim Europa. O telefone eu vou repetir para você ligar e marcar um horário. 3377-6941, tá bom? Carol, mais uma vez eu te agradeço e fica o convite para participar novamente, porque o público tem dúvida, né? E a gente vai sanando essa dúvida, obviamente, com todo o seu know-how, enquanto fonoaudióloga, mas também explicando essa parte técnica que é muito importante do aparelho, que ainda as pessoas têm dúvida, né? O aparelho que está ali, né, no imaginário, ele é muito antigo, né? Não se usa mais. O aparelho que hoje nós temos, que é o da Philips, ele é muito moderno. Você vai conectar ele no celular. Então, são muitas coisas, tem que ir lá, ver de perto para a Carol te explicar. Você fala, puxa vida, hein? Eu estou com uma tecnologia avançada, por que eu demorei, né, Carol? A verdade é essa, né? Exatamente isso, Neto. Muitas pessoas falam, nossa, se eu soubesse que era assim, eu tinha vindo antes. Eu teria ido procurar antes, né? A gente fica se limitando por algo que era antigo, sobre alguém que falou, né, a respeito do aparelho auditivo, fica com essa impressão, essa imagem na cabeça e deixa de se permitir viver, né? Novamente, sempre venho aqui, né, não é... Olha lá, imperceptível, né? Olá. Veio um cabelinho junto. Olá, então ele é bem pequenininho, né, gente? Ninguém percebe que está fazendo uso. E a tecnologia que a gente tem dentro desse aparelho, o quanto ele ajuda na nossa qualidade de vida, né? Sim. No nosso dia a dia, no nosso convívio social. Isso é o mais importante que a gente tem que pensar. Muito bom. Carol, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço, eu espero estar junto a vocês aí algumas vezes, né, claro, e poder ajudar a sanar as dúvidas aí do pessoal. É isso aí, valeu. Philips Aparelhos Auditivos.